Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar sobre período composto por coordenação. Vamos apresentar uma breve retomada das conjunções coordenativas. Conjunções essas que vocês usam cotidianamente nas produções textuais de vocês para atribuir maior coesão e produção de sentido aos enunciados, aos parágrafos, aos textos que vocês vêm redigindo. Então, vamos lá, mãos à obra, perceber aqui o que nós preparamos para que vocês aprendam o que é um período composto por coordenação. Então, nós trouxemos aqui um cartaz que tem como elementos da linguagem verbal as seguintes frases: jogue lixo no lixo, preserve a natureza. E como elementos da linguagem não verbal, nós temos no primeiro plano a presença de uma pessoa jogando ali uma folha, um lixo reciclável dentro de um cesto, e num segundo plano a imagem de uma árvore. Então é um cartaz que nos sensibiliza para pensar as questões socioambientais. Sobre o que é esse texto? Um texto que tenta preservar a natureza, como fica evidenciado aqui no título, na parte inferior do cartaz, nos elementos da linguagem verbal. Com que finalidade ele foi produzido? Com a finalidade, então, de sensibilizar mesmo as pessoas para refletirem sobre questões socioambientais e a quem ele se destina? A todas as pessoas, porque todos nós produzimos e jogamos lixo. Então vejam, esse texto tem como tema a ecologia, seu objetivo é defender o cuidado com o meio ambiente por meio do descarte correto de lixo, persuadindo todos os leitores para agirem dessa forma, E como elementos da linguagem verbal, a gente tem ali na parte superior a mensagem jogue lixo no lixo, lembrando que linguagem verbal se refere às palavras. Então vamos relembrar agora, a partir disso, o que é um período. Vejam, um período é a frase formada por uma ou mais orações, formando um todo com sentido completo. Exemplo, eu fiz uma compra pela internet. Temos aqui a primeira oração com a presença do verbo fazer no pretérito perfeito, no passado. E ainda não chegou. Segunda oração com a presença aqui do verbo chegar no passado, certo? Com relação a esse slide, pessoal, eu quero chamar bastante a atenção de vocês, porque às vezes é comum as pessoas considerarem, por exemplo, aqui na nossa primeira oração, a palavra compra como sendo um verbo. Mas aqui ela ocupa uma posição de substantivo. Por quê? Porque ela vem logo após um artigo indefinido, o artigo indefinido uma. Então, nesse caso, uma compra, a palavra compra não é verbo, é considerado um substantivo, diferente de eu dizer comprei um chiclete, comprei um caderno ontem. Aí sim você teria o verbo comprar flexionado. Mas quando você diz uma compra, você tem que aqui ela adquire status de substantivo. Então, primeira oração nós consideramos a partir do verbo fazer, porque tem um verbo, a gente considera aqui uma oração, e segunda oração, o verbo chegar flexionado na terceira pessoa do singular, e ainda não chegou, certo? Vamos fazer uma retomada aqui então. O período composto por coordenação apresenta duas ou mais orações independentes que podem ser ligadas por conjunções coordenativas, Então, lembrando que as conjunções podem ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. E as conjunções têm a função de ligar dois termos independentes ou duas orações coordenadas em um mesmo enunciado. Então, para a gente retomar, aditivas podem ser e, nem, não só, mas também, não apenas, mas ainda, dão ideia de adição. Adversativas, ideia de contrariedade, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Alternativas, ideia de alternância, ou, ora, ora, já, já. Conclusivas, ideia de conclusão, logo, portanto, por isso. E explicativas, que dão ideia de explicação, pois, porque, que, etc. Então, fizemos aí uma breve retomada das nossas conjunções coordenativas, certo? Nesse vídeo trabalhamos aí a questão do período composto, Aprendemos um pouquinho sobre orações, sobre os verbos, substantivos. Espero que vocês tenham gostado e até breve.